Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 11 de maio, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Francisco de Jerônimo. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Na África Bizacena, na odierna Tunísia, São Maiulo, mártir de Hadrumeto, que foi condenado às feras. Data da morte incerta, segunda-terceira. Na Via Salária, a 22 milhas de Roma, Santo Antimo, mártir. Morte no século III. Em Bizâncio, atualmente Istambul, na Turquia, São Mócio, presbítero e mártir. Data da morte incerta. Em Vienne, na Gália Leonense, hoje na França, São Mamerto, bispo, que, perante a iminência de uma calamidade, instituiu nesta cidade o tríduo solene de ladainhas ou rogações antes da ascensão do Senhor. Morte no ano 475. Em Varennes, no território de Langres, também na Gália, atualmente na França, São Gengulfo. Morte no século VIII. Em Solvigne, na Borgonha, hoje também na França, o passamento de São Maiolo, abade de Cluny, que, firme na fé, forte na esperança, rico na caridade, reformou muitos mosteiros na Gália e na Itália. Morte no ano 994. No mosteiro de Elisterpe, no território de Limoges, também na odierna França, São Gualter, presbítero e cônego regular, que, instruído desde a infância no serviço de Deus, resplandeceu pela mansidão para com os irmãos e pela caridade para com os pobres. Morte no ano 1070. Em Verruccio, na Flamínia, atualmente na Emília-Romanha, região da Itália, o beato Gregório Celi, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, que, expulso do mosteiro pelos irmãos de religião, consta que morreu entre os irmãos menores do convento do Monte Carnério. Morte no ano 1343. Em York, na Inglaterra, os beatos mártires João Rochester e Jaime Walworth, presbíteros e monges da Cartucha de Londres, que, no reinado de Henrique VIII, por causa da sua perseverança na fidelidade à Igreja, foram suspensos com cadeias nas ameias da cidade até a morte. Morte no ano 1537.
Em Nápoles, na Campânia, região da Itália, São Francisco de Jerônimo, presbítero da Companhia de Jesus, que se consagrou durante muito tempo às missões populares e ao cuidado pastoral dos abandonados. Morte no ano 1716. Em Cagliari, na Sardenha, Santo Inácio de Lácone, religioso da Ordem dos Irmãos Menores Capuchinhos, que pelas praças da cidade e estalagens do porto, pedia incansavelmente esmolas para socorrer as misérias dos pobres. Morte no ano 1781. Em Saigão, na Cochinchina, atualmente no Vietnã, São Mateus Le Van Gan, mártir, que, por ter levado na sua barca para aquela região os missionários provenientes da Europa, foi preso e, depois de passar um ano no cárcere, por decreto do imperador Teutri foi degolado. Morte no ano 1847. Em Roma, o beato Zeferino Namuncurá, indígena araucano da Argentina, aspirante ao sacerdócio. Morte no ano 1905. São Francisco de Jerônimo, presbítero jesuíta, missionário e taumaturgo. Apóstolo de Nápoles. São Francisco de Jerônimo nasceu em Grottaglie, Itália, a 17 de dezembro de 1642 e faleceu em Nápoles, 11 de maio de 1716. Foi um padre jesuíta conhecido como o Apóstolo de Nápoles. Grande pregador em Nápoles. Tão logo entrou para a ordem, implorou aos seus superiores que fosse enviado ao Japão, onde desejava ser missionário. Eles, no entanto, lhe responderam que o reino de Nápoles seria o seu Japão e a sua Índia, devendo ali empregar todos seus esforços evangelizadores. Preparou, para auxiliá-lo, uma confraria de artesãos que se chamou Oratório da Missão, além de outros numerosos trabalhos. Seus membros todos os domingos acompanhavam São Francisco em suas pregações pelas ruas e praças de Nápoles. Saíam cantando da igreja de Jesus no Ovo e, em procissão, dirigiam-se aos locais mais frequentados. Ao avistarem a procissão, os elementos de má vida abandonavam, sem cólera, o que estavam fazendo. Francisco subia, então, a um lugar mais elevado e falava ao povo. Começava descrevendo, com energia, os horríveis efeitos do pecado e os castigos que esperavam o pecador. Quando o temor estava em todos os corações, ele falava sobre a misericórdia de Deus. Depois dizia aos presentes que faria penitência por si e por eles. Ajoelhava-se ante uma cruz, e com o rosto em lágrimas, flagelava-se com uma disciplina de ferro. Não era preciso mais para o povo segui-lo, cheio de arrependimento. Grande devoto da Virgem, que frequentemente enviava-lhe os pecadores que desejava se convertessem. Tornou-se famoso o caso de um homem, há muito afastado da igreja, que Nossa Senhora o protegeu por causa do respeito com que saudava as suas imagens. Apareceu-lhe 3 vezes, ordenando que procurasse Francisco para se confessar. A paixão por converter pecadores o consumia. Enormemente popular na Itália Central, atrai a milhares para ouvir seus sermões e confessar-se com ele. Dele se diz que era um cordeiro quando falava, mas um leão quando pregava. Sua carinhosa misericórdia o compelia a procurar aqueles mais endurecidos pelos vícios e crimes. Frequentemente era visto nas prisões e ruas de má reputação pregando para os passantes. Conta-se que muitas vezes fazia várias destas pregações durante um dia, convidando as pessoas para converterem-se e ir à Eucaristia no domingo. Eram sermões curtos e eloquentes, convidando os pecadores a examinarem suas consciências e se arrependerem. Numa missa especial que fazia no 3º domingo do mês era comum haver até 15.000 presentes. Certa noite, uma grande tempestade caia sobre a cidade, ele foi pregar em uma das ruas mais perigosas, já abandonada pelo povo comum. Uma mulher ouviu sua catequese e no dia seguinte foi procurá-lo para confessar-se e deixou sua vida de prostituição. Segundo relatos, converteu mais de 400 piores casos por ano. O mais famoso foi Maria Cassier. Ela assassinou seu pai, fugiu e passando-se por homem, serviu no exército espanhol. Sob a orientação de Francisco, não apenas mudou de vida, como morreu com fama de santidade. A região do porto era uma área favorita de pregação. Navios que atracavam no porto,
afamados pelo péssimo comportamento da sua tripulação, eram convertidos em exemplos para a cristandade. Muitos muçulmanos foram convertidos e batizados em cerimônias muito bem preparadas, para que tocassem seus corações e a imaginação dos espectadores. Durante sua vida, escreveu basicamente apenas cartas, em especial para seus superiores, ou quando as circunstâncias da missão assim o pediam. A Ordem dos Jesuítas tem arquivado vários esquemas que ele utilizou para preparar seus sermões, sinal claro que estudava os textos bíblicos antes das celebrações. A carta a seguir ele escreveu para um adolescente que se revoltara contra seus pais e decidirá sair de casa. Meu muito amado filho. Hoje fui visitar seu pai e, ao não ver-te em casa como é usual, perguntei onde estavas. Imagine a tristeza que senti quando ouvi que havias saído de casa em circunstâncias que desnecessário descrever, pois sabes melhor do que eu. Eu não estou surpreso que tenhas seguido um impulso, pois somos todos humanos, sujeitos a muitas falhas, cheios de pecados. Mas sempre é tempo de olhar para dentro e reparar um erro cometido num momento impensado. Deves lembrar que teu querido pai, ao repreendê-lo, não tem outro objetivo que não seja o teu bem. Portanto, peço-te que retornes para casa sem demora, e cumprindo teu dever para com Deus e teu pai, que me prometeu para mim recebê-lo com carinho, como se nunca houvesses cometido tal afronta. Se te sentires embaraçado em aparecer em casa sozinho, vem aqui na casa dos padres, que eu te acompanharei. Cometeste um erro, meu filho, e agora é hora de reparar tua falta. Tenho certeza que és capaz de atender este conselho e espero ter a alegria de vê-lo novamente antes do próximo domingo. Francisco também trabalhou para melhorar a vida material dos pobres. Organizou uma associação de trabalhadores, chamada Voratio della Missione, para ajudá-lo com orações e bens materiais. Por exemplo, dava emprego aos necessitados atribuindo-lhes a tarefa a confeccionar rosários feitos com sementes de oliva. Aos doentes que o procuravam, sempre dava um mínimo, para que pudessem alimentar-se. Aos falecidos, dava um enterro cristão digno. Mantinha uma casa para receber filhos de prostitutas, para que não caíssem numa mesma vida de desregramento. Teve a felicidade de contar 22 das crianças entrando para a vida religiosa. Em Nápoles e região espalhou-se uma fama de realizar milagres, que foram fartamente descritos no processo de beatificação. Morreu após uma longa doença, aos 47 anos. A procissão de seu corpo pela cidade foi acompanhada por milhares de pessoas e exigiu a intervenção da guarda suíça, pois o povo queria tocar uma última vez em seu corpo. Em 1758, o Papa Bento XIV reconheceu as virtudes heroicas da sua vida e elevou-o à condição de beato. Em 26 de maio de 1839 foi solenemente canonizado. Sua festa litúrgica é celebrada em 11 de maio. Um fato marcante na história do santo. O fato não deixa nenhuma dúvida, pois está juridicamente provado no processo de canonização do santo, e atestado com juramento por muitas testemunhas oculares. No ano de 1707, São Francisco de Jerônimo, jesuíta, pregava, como de costume, nos arrabaldes de Nápoles, falando sobre o inferno e os terríveis castigos reservados aos pecadores obstinados. Uma mulher insolente, que morava na redondeza, aborrecida com aqueles sermões que lhe recordavam no coração amargos remorsos, procurou molestá-lo com gestos e gritos, desde a janela de sua casa. Uma vez, um santo lhe disse: "Ai de ti, filha, se resistes à graça. Não passarão 8 dias, sem que Deus te castigue." A desaforada mulher não se perturbou por aquela ameaça e continuou com suas más intenções. Passaram-se 8 dias, e o santo foi pregar de novo perto daquela casa, mas desta vez as janelas estavam fechadas e ninguém o importunava. Os vizinhos que o ouviam, consternados, lhe disseram que Catarina, tal era o nome daquela péssima mulher, tinha morrido de improviso, pouco antes. "Morreu", disse o servo de Deus. "Pois bem, agora nos diga de que valeu zombar do inferno, vamos perguntar-lhe." Os ouvintes sentiram que o santo pronunciara aquelas palavras com inspiração, e por isso todos esperaram um milagre.
Acompanhado da multidão subiu à sala, convertida em câmara ardente, e após breve oração, descobriu o rosto da morta e disse: Catarina, fala, diz-nos onde estás. A esta ordem, a defunta ergue a cabeça, abre os olhos, toma escuro o seu rosto, e em atitude de horrível desespero profere, com voz lúgubre estas palavras: No inferno. Eu estou no inferno. Imediatamente cai e volta ao estado de frio cadáver. Eu estava presente ao fato, afirma uma das testemunhas que depuseram no tribunal apostólico, mas não saberia explicar a impressão que causou em mim e nos circunstantes. Ainda hoje, passando perto daquela casa e olhando a tal janela, fico muito impressionado. Quando vejo aquela funesta moradia, parece-me ouvir a lúgubre voz: no inferno. Eu estou no inferno. São Francisco de Jeronimo, rogai por nós.